Mateus capítulo 8, versículo 23. Entendi. Pode ser no final. Olha a palavra. Mateus capítulo 8, versículo 23. Vai. Eu esqueci nos outros domingos, eu lembrei hoje. Mateus 8, 23. Amém? Você achou? Diz assim: Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. E eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriram o barco. Jesus, porém, estava dormindo. Mas os discípulos foram acordá-los, dizendo: Senhor, salve-nos, estamos perecendo. Então Jesus perguntou: por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar. E tudo ficou muito calmo. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo: quem é este, que até o vento e o mar lhes obedecem? Senhor, obrigado pela tua palavra, Deus. Oh, Senhor, o que seria de nós se não fosse a tua palavra e os teus ensinamentos, Pai? Nos ajude a ter o coração totalmente submisso à tua palavra, à tua verdade e à tua vontade, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, revela a tua palavra a nós aqui hoje. Que possamos, Pai, realmente viver a tua palavra, Pai. Praticar a tua palavra. Eu te peço, Senhor, fala com os meus irmãos. Fale com eles, Pai. Que a tua verdade, que os teus ensinamentos sejam revelados a cada um, Pai. Eu não quero falar de mim, eu não quero falar do meu pensamento, Pai, da minha ideia, daquilo que eu acho. Eu te peço em nome de Jesus, coloque a tua verdade, a tua palavra no meu coração. Fale através de mim, fale comigo, Deus. Fale com os meus irmãos, eu te peço. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Estamos no nosso mês de propósito, jejum, guiados. O nosso desejo é ser guiado por Deus. O nosso desejo é realmente estar totalmente entregue a Ele. E esse texto aqui, ele vai contar essa pequena situação, onde Jesus, ele entra no barco e os seus discípulos o seguem. Aquilo que nós falamos no domingo passado. Seguir a Jesus não é só um discurso, não é só uma ideia. Seguir a Jesus é um ato, é uma atitude que eu preciso tomar. E eu preciso tomar imediatamente. Quando eu entrego a minha vida para Jesus, não é querer que Jesus realize tudo aquilo que eu quero. Não é eu traçar uma rota e pedir para Deus simplesmente me seguir. Mas realmente entregar a vida para Jesus é deixar Ele traçar a rota e você segui-lo aonde quer que Ele esteja. Então, aquilo que como nós finalizamos semana passada, a pergunta não é onde Jesus ele está, não, a pergunta não é onde eu estou. A pergunta não é onde eu estou, onde eu quero chegar, o que eu quero fazer. A pergunta é onde Jesus está, porque eu preciso segui-lo. Eu preciso ser guiado por Jesus. O meu coração precisa estar totalmente rendido
a Ele. Se o meu coração estiver rendido a Deus, não importa o caminho que eu estou, porque eu sei que eu vou estar seguindo Ele, caminhando com Ele. Se o meu coração está rendido ao Senhor, não importa onde Ele quer me levar, porque eu quero realmente estar entregue a Ele. E os discípulos entraram no barco, os discípulos seguiram a Jesus, porque eles se renderam ao Mestre, eles se renderam a Jesus, eles entregaram a vida deles a Jesus. E você? Você está disposto, você está disposta a entregar a sua vida a Jesus e realmente segui-lo, independente do caminho, independente de onde Ele quer que você vá, mas totalmente ter o coração entregue a Ele. Irmãos, muito mais do que o lugar, é com quem? É com Jesus. É com Jesus que nós precisamos estar, guiados e direcionados por Ele. Então os discípulos entram no barco e seguem a Jesus. Versículo 24, parte A. Espera aí que o vento tirou aqui. E eis que se levantou no mar uma grande tempestade. Na versão NVI fala, e de repente, uma violenta tempestade abateu sobre o mar. Muitas vezes, irmãos, nós vamos seguir a Jesus e nós pensamos que vai ficar tudo bem, não teremos problemas, não teremos dificuldades. Olha o que o texto diz: de repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar. A nossa vida é assim. Parece que a gente espera previsões, a gente espera sinais, mas nem tudo nos dá sinais. Nem toda situação vem com uma previsão. De repente, acontece. Está tudo bem, está tudo tranquilo, a minha vida está tudo perfeita, mas de repente acontece uma situação que tira tudo do eixo, e ficamos desestabilizados, ficamos sem rumo, porque não sabemos para onde ir, não sabemos o que fazer, e ficamos assustados. Seguir a Jesus não blinda você de tempestades. Seguir a Jesus não te blinda de situações inesperadas. As coisas acontecem, irmãos, e muitas coisas acontecem sem previsão. A gente tem no nosso coração que, poxa, se eu soubesse o futuro, se eu soubesse o que seria, o que poderia acontecer, será que de fato se nós soubéssemos o futuro, nós iríamos dar conta da vida, irmão? A gente não dá conta nem do nosso presente. Imagina se nós tivéssemos a previsão do futuro. A gente ia viver desordenado, estressado, muito mais ansioso, com tanta coisa que iria acontecer. Então muitas coisas acontecem na nossa vida de repente, sem previsão alguma. E não adianta a gente querer responsabilizar a Deus, porque os discípulos seguem a Jesus, decidem ir. Se eles tivessem ficado em terra, eles não iam passar pela tormenta. E no momento de desespero, no momento quando de repente vem uma tempestade, a gente fala isso mesmo, né? E se?
E se eu não tivesse feito isso? E se eu não tivesse feito aquilo? Inúmeras possibilidades que nós criamos e a nossa mente, ela não dá conta. Irmão, a nossa mente, ela não dá conta das inúmeras possibilidades que nós criamos. A gente está perturbado, a gente está com a cabeça pesada, porque nós estamos criando um mundo dentro da nossa cabeça. Estamos criando uma dimensão que não existe. Estamos criando uma realidade que não existe. E ficamos desesperados. Ai, se não tivesse entrado no barco, por que eu entrei? Por que eu não fiquei? E se eu não tivesse por 1 segundo, por 2 milésimos, por isso, por aquilo, irmão? Nós não damos contas dessas demandas que acontecem das nossas vidas. Essas coisas simplesmente acontecem. Se elas acontecem, nós precisamos continuar. E vamos tirar a ilusão que só porque eu estou seguindo a Jesus é que tudo vai bem. Só porque eu estou seguindo a Jesus, nada vai acontecer comigo. Não vai ter tempestade, não vai ter tribulação. Deve ter algum pecado, deve ter alguma coisa. Precisamos tirar essa mentalidade. Provavelmente, quando você decide seguir a Jesus, irmãos, o mais provável é que coisas difíceis começam a acontecer. Essa é a realidade. Quando você decide seguir a Jesus, o mais provável é você começar a enfrentar batalhas. Alguns até dizem, nossa, mas quando eu não seguia Jesus, tudo era mais tranquilo. Não tinha tanta luta na minha casa. Não tinha tanto problema na minha casa. Mas na verdade, quando você passa a seguir a Jesus, você começa a enxergar a tempestade que já existe no mundo. O mundo já vive uma tempestade. O mundo já vive uma tribulação. O mundo já vive uma guerra. Só que quando você não tem Jesus, você pensa que está tudo bem. Está tudo tranquilo. Está tudo em paz. Você está no meio da tempestade, sem perceber que está afundando. Quantas pessoas sem Jesus estão na tempestade e não estão percebendo que estão afundando? E quando você entrega o seu coração para Jesus, você começa a caminhar contra essa tempestade. E quando você começa a caminhar contra essa tempestade, a luta vem. A luta vem contra você. E aí, você vai ter o desafio de ser guiado por Deus na contramão do mundo, na tempestade do mundo. E do lado de fora ter uma tempestade, mas dentro do coração ter uma calmaria. Uma calmaria de alguém que está sendo guiado por Deus. Ser guiado por Deus é estar na contramão do mundo. Quando eu sigo a Jesus, eu descubro essa tempestade. Só que muito mais ainda, eu descubro a calmaria do coração. Eu descubro a paz de Jesus. Agora, o grande problema é que quando dentro de mim eu não encontro essa calmaria. A questão não é a tempestade do lado de fora. A questão é a tempestade do lado de dentro de você. Essa é a questão. Porque do lado de fora teremos tempestades. Do lado de fora teremos lutas. Mas aqueles que seguem a Jesus são desafiados a encontrar paz no meio da tempestade. É possível ter paz no meio da tempestade. E Jesus nos mostra isso.
Continuando ainda no versículo 24. E eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, estava dormindo. Jesus estava dormindo. Jesus está descansando no meio da tempestade. Jesus está dormindo no meio da tempestade. Isso até parece com uma displicência. Como assim? A gente está fundando, a gente está falando dos discípulos de Jesus, que eles eram pescadores. Eles conheciam o mar. Eles conheciam o mar. Se eles estavam com medo, é porque o negócio estava feio mesmo. Se eles estavam falando, olha, a gente vai morrer, porque de fato era o que estava para acontecer. Mas Jesus, ele estava dormindo. Por que Jesus está dormindo? Porque Jesus conhece a providência divina. Porque Jesus sabe quem é o Deus. Jesus sabe de quem é o poder, de quem é o domínio sobre toda a criação, sobre toda a terra. Como é possível alguém descansar no meio de uma tempestade? Como é possível alguém dormir no meio de uma tempestade? É possível quando alguém confia em Deus. É alguém que sabe da providência divina. É alguém que sabe que Deus realmente é aquele que não vai deixar faltar. É aquele que vai estender a mão na hora certa. Então o que Jesus tem ali não é displicência, não é relaxo. O que Jesus tem ali é confiança. Jesus está mostrando para os seus discípulos, para aqueles que são guiados por Ele, que precisam ter mais confiança, que precisam aprender a descansar em Deus. Se nós estamos sendo guiados por Jesus, nós devemos aprender a viver essa paz. Nós devemos entender que essa paz, ela nutre a nossa alma. Essa paz, ela nos dá força. Essa paz, ela nos alimenta. Essa paz nos deixa dormir no meio da tempestade. Ser guiado por Jesus é ter essa experiência de fé, essa experiência de segurança, essa experiência de saber que você tem um Deus de providência. O teólogo Agostinho, ele disse que o homem foi criado, a humanidade foi criada para ter essa paz com Deus, para viver essa paz com Ele. Ele tem um texto aqui que ele diz assim: fizeste-nos para ti, Senhor, e o nosso coração anda inquieto, enquanto não descansar em ti. Uma alma inquieta é uma alma que está desconectada com Deus. Uma alma inquieta, uma vida inquieta, é uma alma que não está conectada com Deus. Porque Deus, você foi unido com Deus através de Jesus para ter essa paz, para desfrutar dessa paz, para viver essa paz. E muitas vezes nós não temos paz porque nós confiamos mais em nossas forças, em nossas capacidades. Ser guiado por Jesus é ter a providência vindo dele, é ter as bênçãos vindo dele. O que vai sustentar a sua vida não é a sua força, não é a sua força que sustenta a sua vida, não é a sua capacidade que sustenta a sua vida, não é a sua inteligência que sustenta a sua vida, não é.
O que vai sustentar você é a providência divina. É a providência de Deus. É hora de estabelecer uma relação de fidelidade com Ele. Uma relação de confiança. Senhor, eu entrego a Ti a minha vida. Mesmo na tempestade, mesmo na tribulação, eu quero provar dessa paz. Eu quero provar dessa paz no meu interior. O mundo pode estar em tempestade, o lado exterior da minha vida pode estar em tempestade, mas dentro de mim eu quero desfrutar da quietude, da paz, do descanso, da fé. Eu quero dormir no meio da tempestade, sabendo que o Deus provedor está cuidando. Está cuidando. Foi falado em um momento aqui do louvor, de trazer à memória aquilo que nos dá esperança. A gente esquece daquilo que Deus já fez por nós. A gente esquece do pão que Deus já nos deu naquele momento que a gente pensava que não teria. A gente esquece da saída que Deus nos deu, naquele momento que a gente pensava que não teria saída. A gente esquece das bênçãos que Deus já fez por nós. A gente esquece da palavra de Deus, dos ensinamentos dEle. Nós precisamos pedir para Deus trazer à memória a palavra dEle, aquilo que Ele já fez por nós, para vivermos em esperança, para vivermos em paz, para vivermos em alegria. Irmão, não desista. Por mais que você decida seguir a Jesus e entra no barco e a turbulência começa a tomar conta, não desista de seguir a Jesus. Não desista de ser guiado por Ele. Porque tem pessoas que pensam que não valem a pena. Não vale a pena mais. Tem pessoas que desistem de seguir a Jesus, porque pensam que não vale mais a pena, porque está dando tudo errado. Mas Jesus quer mostrar para você algo maior, algo mais profundo. Ele quer trazer paz dentro do seu coração. Ele quer mostrar para os discípulos, para nós, que nós precisamos confiar nele e descansar nele. Nós estamos cansados, porque a nossa mente está criando um monte de coisa. Como cansa pensar em problema. Porque você vai mandar informação para o seu corpo todo, que você precisa trabalhar, se proteger, seu coração fica acelerado, sua pressão sobe, você fica liberando lá hormônios de cortisol, de adrenalina, e vive cansado, porque a mente está trabalhando o tempo todo, criando diversas situações que não existem. Que não existem. Irmãos, eu não quero colocar nenhum peso em você, porque eu sou da mesma forma também. É uma luta diária, de entrega. Porque se a gente deixar, a nossa mente domina a nossa vida. E a gente fica exausto, cansado, sem energia, porque existe algo acontecendo dentro de nós. E a gente precisa aprender a descansar em Deus. Vale a pena sofrer por seguir a Jesus? Você tem que responder essa pergunta. Se você decidir que vale a pena sofrer
por seguir a Jesus, já é meio caminho andado. Já é um problema a menos para você resolver. O sofrimento, ele nunca é vão quando você confia em Deus. Porque quando você confia nele, você é moldado por ele. O sofrimento nunca é vão quando confiamos em Deus. Porque quando confiamos em Deus, no sofrimento também somos moldados por ele. Somos tratados por ele, transformados por ele. O que fazer então diante do sofrimento? O que fazer então? Se eu estou seguindo a Jesus e a tormenta vem, a tempestade vem, o que eu vou fazer? Versículo 25. Os discípulos foram acordá-lo chamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Os discípulos, eles pularam do barco. Vamos sair daqui que deu ruim. Vai afundar, vamos pular. Eles não fizeram isso. O texto não mostra para nós que eles fizeram outra coisa. O texto mostra para nós que eles foram até a Jesus. O que eu devo fazer no desespero? Eu devo ir até Jesus. Eu preciso ir até a Jesus. Eu preciso orar. Eu preciso falar com Ele. E aqui é uma oração sincera e verdadeira. Senhor, salva-nos. Vamos morrer. A gente pensa que é o fim. A gente pensa que não vai dar mais. A relação com Deus não é uma relação religiosa. É uma relação sincera e verdadeira. Senhor, eu não aguento mais. Senhor, eu não tenho mais forças. Senhor, eu não consigo mais. Senhor, por minha força não dá. Senhor, me ajuda, eu não sei o que fazer. Me socorre. Chegar diante de Deus dessa forma, humilhado, sem força, sem capacidade, sem saída alguma. Mas é chegar diante de Deus e falar: Senhor, as minhas forças acabaram. Eu não sei mais o que fazer. Eu não sei mais para onde eu vou. Mesmo no seu desespero, mesmo no desespero da sua alma, vá até a Jesus. Algumas pessoas têm uma reação diferente no desespero. Eu não consigo orar, não consigo fazer nada, eu não consigo ir para a igreja, eu não vou para a igreja porque eu estou desesperado. Eu não vou para a igreja porque eu estou com problema, eu não vou orar, não vou no grupo familiar porque estou cheio de problema. Irmão, se você não conseguir resolver o problema na igreja, no grupo familiar, em uma comunhão com os irmãos, onde você vai? Onde você vai? Não se afaste de Deus por conta dos seus problemas. Continue seguindo a Jesus. Continue firme, leve o seu desespero a Ele. Eles levaram o desespero a Jesus. Versículo 26. Jesus perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? A gente tem um Jesus, um Deus, que olha para nós. Quem aqui gosta de ser acordado? Levante a mão. Ninguém. Ninguém gosta de ser acordado. Mas Jesus é acordado para atender aquela necessidade. Jesus acorda e começa a joga essa pergunta retórica para exercitar a fé dos discípulos. Jesus não vira para o lado e vai dormir, Jesus não vira para o lado e fica ali tranquilão, não. Jesus vai lá e questiona os discípulos.
E ele não diz assim, vocês merecem morrer por conta da pequena fé de vocês. E vira para um lado e dorme. Não, ele não faz isso. Muitas vezes nós falamos isso para nós mesmos. Não tenho fé mesmo em Deus, eu não mereço. Mereço morrer mesmo. Eu sou um crente fraco. Sou um crente sem força. Não tenho fé suficiente mesmo. Eu tenho que sofrer mesmo desse jeito. A gente fala isso para nós. Só que Jesus, mesmo falando isso para os discípulos, Jesus se levanta ali. Jesus conversa com os discípulos. Jesus não condena os discípulos pela pequena fé. E por que nós nos condenamos por conta da nossa pequena fé? Mesmo com nossa pequena fé, nós devemos ir até Jesus. Mesmo com as nossas forças se acabando, nós devemos ir até Jesus. A gente cria uma ideia de crente, irmão. A gente cria uma ideia daquele crente de superpoder. Aquele crente que está sempre pronto para orar, não tem medo de nada, sempre está forte. Se ele levanta um braço sem querer, um demônio já cai do outro, ele vira para um lado, já cai um demônio para o outro. A gente tem essa ideia de um super crente. E a gente olha para nós, incapazes, sem forças, pequenos. Irmãos, olha quem Jesus chamou para mudar a história do mundo. Esses homens de pequena fé. A gente está criando uma ideia que não existe, irmão. Cada um de nós aqui tem a sua mazela. Cada um de nós aqui tem o seu problema. Não fica olhando para o irmão lá e falando, nossa, eu queria ser crente igual aquele ali. Tudo bem, pode querer ser, mas não coloque ele num ponto, num pedestal. Não faça isso não. Porque se um dia ele estiver num lugar abaixo, você vai se frustrar. Você vai se frustrar. Todos nós temos as nossas fraquezas. Só que vamos com a nossa pequena fé até Jesus. Vamos continuar com a nossa pequena fé até Jesus. Então não se condene. Não se condene pela sua pequena fé. Mas vá até a Jesus. Fique perto de Jesus, ore a Jesus e fale com Ele mesmo diante das suas fraquezas, dores e sofrimentos. Jesus continua lá no versículo 26, parte B. Então Jesus se levanta, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se uma completa bonança. Seguir a Jesus colocou os discípulos naquela tempestade. Só que Jesus, ele sempre tem uma provisão. Jesus sempre tem uma saída. Jesus, ele é a provisão, ele não é a tempestade, ele é a provisão. E nós devemos confiar na provisão dele. E aí nesse momento, os discípulos, versículo 27, eles falam, os homens ficaram perplexos e perguntaram uns aos outros, quem é este que os ventos e o mar lhes obedecem? Nesse momento eles têm contato com Cristo, o Messias, o Salvador, que tem domínio sobre a natureza, que tem domínio sobre toda a criação. Seguir a Jesus, ao seguir a Jesus, ao ser guiado por Ele, você tem a oportunidade de conhecê-lo. Por mais que eles entraram no barco, por mais que teve a tempestade, Jesus ali revelou para eles algo novo, algo que eles não conheciam. Quem é este?
que até os ventos e o mar lhes obedecem. Ao ser guiado por Jesus, eu tenho a oportunidade de desfrutar do poder dele. Eu tenho a oportunidade de desfrutar da glória dele. Eu tenho a oportunidade de ter a revelação dele na minha vida. Muitos de nós não estamos tendo essa revelação, esse conhecimento do poder, da glória dele. Porque na tempestade nós temos parado de seguir a Jesus. Na tempestade nós temos parado de continuar firmes. E aí perdemos a oportunidade de conhecer mais. Nós oramos: Senhor, eu quero mais. Senhor, eu quero conhecer mais. Senhor, eu quero ter mais. Para ter mais de Jesus, precisamos continuar firmes ao lado dele, perto dele. E nesse momento, quando Jesus revela a sua glória, a atenção dos discípulos passa para Jesus. Quem é este? Agora me interessa saber quem é Jesus. Agora me interessa saber quem é o Messias. Agora me interessa saber quem é esse Deus que serve. Eu não quero saber mais de problemas. Eu não quero saber mais de tempestade. Porque agora eu vejo um Deus poderoso. Agora eu vejo um Deus glorioso. Agora eu vejo um Deus que tem controle sobre toda a natureza. Irmãos, nós temos o privilégio de conhecer esse Deus. Ficamos presos na tempestade, e não olhamos para o Deus que acalma a tempestade, não olhamos para o Deus que opera os milagres, não olhamos para o Deus que coloca calmaria em nossos corações. Precisamos nós mesmos falarmos quem é esse Jesus tão glorioso que tem se revelado a mim. Quem é esse Jesus que tem mostrado o seu poder para mim? Quem é esse Jesus que tem se revelado a mim? Quem é esse? Ao ser guiado por Jesus, nós temos a oportunidade de descobrir o poder e a grandeza dele. Eu não sei qual que é a sua oração. Eu não sei se o que você tem pedido, mas ao seguir a Jesus, por mais que você tenha tempestades, lutas, problemas, você vai ter oportunidade de conhecer quem Ele é de fato, de conhecer o poder dEle, de conhecer a glória dEle. E não vai ser que alguém te falou, alguém te disse, vai ser a experiência que você teve de Deus, a revelação que você teve dEle. Quando você é guiado por Jesus, você descobre a grandeza dEle, você descobre o poder dEle. Não vai ser ninguém vai te falar, é você que vai ouvir, é você que vai ver, é você que vai experienciar. Então não importa onde você está. Não importa onde você está. Importa é com quem você está. O importante é ser guiado por Ele. Não importa a tempestade que está no mundo. O importante é a calmaria que Deus quer dar ao meu coração. O importante é a calmaria que Deus está no meu coração. Não adianta você estar num lugar de paz e no seu coração não tiver paz. Não adianta. É melhor estar num lugar de turbulência, mas no seu coração ter paz, porque você sabe que é uma paz que vem dEle e não da situação. E não da situação. E você só vai encontrar
paz quando realmente você se conectar com Jesus. Você só vai encontrar paz quando realmente você estiver ao lado dele. Eu escrevi aqui uma oração: Senhor, vou continuar ser guiado por ti, pois sei que dependente de onde eu estiver, vou estar com o Senhor, e assim eu vou estar com o melhor, mesmo no meio da tempestade. Eu posso orar com você? Você pode ficar em pé. Qual que é a tempestade? Qual que é a turbulência? Qual que é a dor? Qual que é o problema que habita fora de você ou dentro de você? Faça a sua oração com Jesus, com Deus. Faça você a sua oração. Fale com Ele. Fale com Ele. Ore ao Senhor. Fale com Jesus. Oh, Jesus. Toma conta, Pai. Fale com Ele, filho. Fale com Ele. Ele tem poder. Ele tem poder para te trazer paz. Ele tem poder para acalmar a tempestade. Somos guiados por Ele. Somos conduzidos por Ele. Por mais que a luta está grande, nós não queremos sair do barco. Queremos continuar nele, porque Jesus está nele. Não queira sair do barco, não queira desistir. Queira estar com Jesus. Queira estar com Ele. Ora ao Senhor. Oh, Jesus. Ouve cada coração, Espírito Santo. Ouve cada coração, Espírito Santo. Senhor, consola cada alma, Pai. Consola cada alma, Pai. Senhor, traz a quietude, traz a calmaria. Tira a tempestade do coração, Pai. Acalma a tempestade do coração, Senhor. Traz uma completa bonança, Pai. Se revela com teu poder e glória. Que possamos conhecer a Ti. Como Tu és. Um Deus de glória, de poder, de milagres. Oh, Senhor. Traz calmaria. Traz calmaria, Jesus. Traz calmaria, Jesus. Tira, Senhor, a tempestade da mente. Tira a tempestade da alma. Tira a tempestade do coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Liberta o teu povo. Revela a tua grandeza. Que a cada caminhada, ó Deus, possamos desfrutar e viver da paz. Tira de nós a ingratidão, a murmúria, a falta de fé, Senhor. Oh, Pai, tira a autocondenação. Se alguém aqui, Pai, estava se condenando, Pai, oh, Senhor, vem com a tua piedade, com o teu amor, ergue esse coração, Pai, e visitar,
e visitar com a tua presença, Pai. Liberta o teu filho, a tua filha, dessa autocondenação, Pai. Traz paz. Ajude a cada um aqui, Deus, a aprender a viver da tua provisão. Nos ajuda a entender que não é a nossa força, mas é a tua capacidade, Pai, em nós. É a tua provisão em nós, é as tuas mãos em nós, Pai. Nos ajuda a aprender a descansar em Ti. Cuide das noites de sono, Pai. Cuide das noites de sono dos teus filhos. Restaura o sono, Pai. Restaura as noites de sono, Pai. Cuide da saúde emocional, Pai. Mental, Pai. Cuide, Pai. No nome de Jesus. Restaura, Deus. Restaura, Deus de paz. Restaura, Pai. Aquela paz que vem dos céus. Aquela paz que vem do Teu Espírito Santo. Aquela paz que nos dá o consolo. Aquela paz que nos dá força para continuar, Jesus. Meu Pai, nós clamamos a Ti. Restaure, Pai, a Tua igreja. Cuide da mente. Cuide da alma, Pai. Cuide do coração. Liberta, Pai. Liberta da dor. Liberta da angústia. Liberta do desespero, Pai. Se tem alguém aqui desesperado, Senhor, hoje, pensando que vai morrer, pensando que é o fim, Senhor, em nome de Jesus, repreenda essa tempestade, Pai. Repreenda essa tempestade e traz a calmaria, traz a bonança, Pai. Traz as tuas bênçãos, em nome de Jesus, Senhor.